Pais amados, queiram estar assentados. É sempre um prazer muito grande estar com vocês e poder entoar louvores ao Senhor, e, enfim, participar desta comunhão com os irmãos e irmãs, e estar aqui para mais uma vez nós falarmos um pouquinho da palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus. Enquanto eu estava ali cantando, eu estava também meditando sobre o servir Jesus. E eu estava pensando, como é bom, como é gostoso servir Jesus. Seguir os seus passos, a sua orientação, a sua palavra. Cada dia é melhor. Cada dia eu me sinto mais feliz. Mais o meu coração se regozija no Senhor. Todos os dias é uma experiência nova, uma experiência maravilhosa, gloriosa. E eu quero aqui deixar também claro aos irmãos e irmãs que aqui estão, que quando eu falo assim, não é que não exista problemas na vida, no percurso. Eu também ando de carro, o trânsito também é pesado para mim. Eu também levo fechada no trânsito, tá bom? Porque às vezes a gente fala assim, tem pessoas que pensam que para mim é tudo diferente, entendeu? Eu também sinto dor, tá bom? Às vezes eu e a Gui também divergimos, né? Enfim, a vida é para mim como é para você. Só que a aplicação das palavras do Evangelho no meu dia a dia faz com que eu veja a vida de outra forma. É uma luz maravilhosa que me dá claridade no entorno de mim. Como reagir, como responder, como atuar, como ser diante de todas as coisas que eu enfrento do dia. É daí que nasce a minha expressão, que alguns ficam horrorizados, principalmente alguns líderes, quando eu digo que eu não tenho luta. É que eu resolvi não lutar, eu resolvi não encarar os problemas da vida como a maioria que quer ir para a briga, que quer ir para a guerra, né? Então, tem realmente irmãos nossos que guerreiam constantemente, tem uma guerra pesada, porque eles querem guerrear, eles querem as batalhas, eles querem lutar, eles não querem olhar com o olhar de Jesus, não querem seguir na luz de Jesus. Então, aí a vida fica difícil, entendeu? Se eu começar a olhar lá em casa com um olhar obscurecido, né? Com um entendimento fechado e radicalizar cada atitude da minha esposa para comigo, aí vai ser uma guerra tão grande, entendeu? Também se ela fizer o mesmo, né? Se ela não receber luz e ficar vendo tudo assim, escuro, e não gostar das minhas ações, das minhas atitudes, e esse não gostar fazer com que ela queira entrar em guerra comigo, a nossa casa vai virar uma coisa ruim, entendeu? Na expressão de alguns, a casa vira um inferno. Você entendeu? E cabe bem a palavra inferno aí, porque inferno trata de um grande lixão. Então, a nossa casa vira um lixão mesmo, de sujeiras, palavras torpes, ações erradas, que não valem para nada, entende? Então, quando eu digo que eu não tenho luta, eu devo esse não ter luta ao conhecimento, à sabedoria, à luz que vem do Evangelho, que faz então eu ponderar as coisas, que me fez prudente, que me fez avaliar as circunstâncias, que me fez entender que nem todo mal é tão mal, entendeu? E que às vezes de um mal momentâneo, o que tem mesmo é uma bênção. O mal é só o cortado barbante que está amarrando
o pacote de presente. Né? Sabe assim, quando a criança ganha aquele presente, ela quer logo abrir, mas aí o barbante é forte e ela não tem força para estourar o barbante. Ora, para ela é uma batalha, é uma luta naquele momento, mas lá dentro o que tem é bom. Então, algumas circunstâncias da vida que parecem ruins não são tão ruins, não são tão difíceis. Se eu for olhar na minha jornada, quantas coisas que a princípio eu não queria, e que eu entendi até com outra percepção, né? Logo era o inimigo estava atravancando, estava fechando, estava, né? Antes era assim que eu via. E aí, aquilo me custava, sabe aquela história do preço a pagar? Ia a noite toda para oração, e ficava ali, num gemido só, né? Parecia a voz da rolinha quando está lá, entende? O ogro dela, né? Tá fazendo ali, o grow, aliás, da rolinha, entende? Fazendo aquele som gemido. Estava eu lá na oração, numa batalha. Quando tudo passa e a gente começa a tirar as lições, puxa vida, era para eu estar agradecendo. Não era para eu estar num chororó só, não. Entende? Não, era para eu estar agradecendo. Eu aprendi essas coisas. Então a vida tem sido maravilhosa com Jesus. Aleluia. Aquele que disse, não temas, está conosco. Ele nos protege, nos ajuda, ele está conosco não em algum espaço da nossa vida. Ele está no centro, ou deve estar no centro da nossa vida. E se ele está no centro da nossa vida, tudo que está no entorno vai contribuir para o nosso bem. Não é isso que o Paulo escreveu? O Paulo, quando adquiriu essa ciência, né, da parte de Deus, ele disse assim, ó, todas as coisas, todas, a palavra todas não traz nenhuma exceção. Todas boas aos nossos olhos e ruins aos nossos olhos. Todas as coisas, porta aberta e porta fechada. Entendeu? Compreensão e incompreensão. Saúde e enfermidade. E agora? Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Olha que coisa extraordinária. Dos que são chamados pelo seu decreto. Ele decretou que quem quisesse ir a ele, ele aliviaria. Eu ouvi o seu decreto. Ele decretou que quem quiser pode vir de graça tomar da fonte da água da vida. Eu quis. Você quis. Entendeu? Ele decretou que nós podemos ser dele, viver para ele, estar com ele, termos a garantia dele, o cuidado dele, o amor dele, tudo dele. Ele nos fez herdeiros de uma grande herança. Olha que coisa extraordinária. E aí, que luta é essa? Não, aqui não tem luta. Aqui tem uma proposta de vida, onde o protetor é o grande eu sou, o Pai nosso que habita os céus. Ele cuida de nós. E o Paulo diz que a partir desse momento que somos dele e que o amamos, e aí o João, ele vai escrever, diz assim, sabe por que tu ama ele? Porque ele te amou primeiro. O nosso amor é em resposta ao amor dele. Primeiro ele nos amou e agora a gente ama ele porque ele é maravilhoso para nós. E aí então, todas as coisas agora contribuem para o bem. O problema é que a gente vai selecionando. Isto eu gosto, isto eu não gosto. Isto eu aceito, isto eu não aceito. Eu já vi gente dizer assim, eu não aceito. Eu não aceito isso aqui. Como não aceito? Como não aceito? Na psicologia de Jó, ele diz à sua esposa que dentro da sua psicologia está contrariada pelos acontecimentos ruins no entorno da família.
Então Jó coloca da seguinte maneira: mulher, tu falas como qualquer louca. Isso aqui é um exercício mental do Jó. Isso não quer dizer que o Jó pronunciou-se assim para sua esposa. Entendeu? Ele está num exercício mental. Ele disse: meu Deus, mulher, tu estás falando como qualquer louca. Aceitamos de Deus o bem. Não aceitaríamos também o mal? E agora? Ponto número 1. O Jó entende que toda dádiva, que todo dom perfeito, que toda graça vem da onde? De Deus. E agora, na dualidade da vida, o Jó entende que todo o mal vem da onde? E agora? Não é do diabo? Entenderam? Viver é a dádiva. Ter a vida é a grande dádiva. Jesus mesmo diz: não quereis vir a mim para terdes vida. A proposta é de vida. E aquele que crê em mim terá vida perdurável. Olha só, a proposta é de vida. Você quer viver? Ora, a vida que Deus fornece a nós aqui na terra vem da forma dual, com bem e mal, com dia e noite. Olha só, esquerda, direita, luz e treva. Ela é toda dual, no sentido daquilo que Deus criou, pleno, para nós viver. E você não escapa disso, eu não escapo disso. Desde o Éden é assim. Ciência do bem, ciência do mal. É assim, quer viver, tem que aceitar as coisas como Deus traz para nós. Olhando o que tem de mais importante, o que tem de melhor. E o que tem de melhor? A vida. A vida é a grande dádiva. Entende? O dom, o pecado ou a morte. Não é assim? O erro, o equívoco, o desvio gerou a morte. Né? O tropeço gerou a morte. Tem que entender essa palavra pecado aqui, tirar ela da mística religiosa. Entendeu? O erro de alvo gerou a morte. O errar o alvo gera a morte. Isso acontece, essa morte, ela não é a morte do corpo tombando ali no chão, entendeu? Essa morte aqui é a morte em todos os sentidos dos relacionamentos. Um marido que erra o alvo, ele pode gerar a morte do seu casamento. Um filho que erra o alvo, ele pode gerar a morte até do relacionamento com seus pais. Tem pai que não quer mais ver os filhos. O filho errou tanto, incomodou tanto, que o pai disse: é bom ficar longe de ti. Eu conheci pai que se mudou de cidade e não deu endereço para o filho, porque era uma perturbação. Entendeu? Então, veja só, os erros nossos geram morte. Daí, claro, dentro da palavra morte aqui, dá para filosofar e ir buscar o conceito de morte dentro das várias áreas profundas do entendimento humano, até onde os sábios chegaram, o que é morte, porque quem vai pesquisar sobre a morte, entende? Acaba dando um mergulho e vai chegar lá na quebra do relacionamento, da intimidade, entendeu? Essa morte fala de separação. Então, tem que entender o que o escritor está querendo colocar para nós. E às vezes a gente fica muito superficial. Mas Deus disse que Adão ia morrer, mas não morreu, continuou vivo. Então Deus mentiu. Não, Deus não mentiu. É que quando Adão opta pelo erro de alvo e vai buscar a ciência do conhecimento do mal, naquele momento ele se enxerga despido, ele se vê injusto, e ao invés dele ir para o relacionamento com Deus, ele faz o quê? Ele vai se esconder na parábola do Gênesis. É uma parábola, uma metáfora.
Na metáfora do Gênesis, ele vai se esconder. Ao ir se esconder, ele está fugindo de quem? E o que está acontecendo? Ele foge do relacionamento com Deus. Ele que tinha uma comunhão com Deus, agora não quer conversar com Deus. Por quê? Porque está se vendo despido. Ele é que está se vendo, não é Deus, não. É ele que está se vendo despido e agora não encontra caminho de comunhão com Deus. Está injusto. Ele quebra o relacionamento. Deus vai buscar esse relacionamento. Deus vai em busca desse ser humano, né? Aqui colocado como Adão, ou humanidade. Deus sempre buscou o relacionamento com a humanidade. E se ele não buscar, nós pereceríamos, porque de nós mesmos nos faltaria a energia para procurá-lo. É por isso que o João escreve, diz que ele nos amou primeiro. Ele nos amou, ele nunca nos deixou, ele sempre buscou relacionamento conosco. Ele sempre procurou por nós, ele sempre desejou essa comunhão conosco. Não é nós, não. Agora, uma vez encontrado por eles, abrigado em seu amor, abraçado pelo Pai do céu, aí a gente passa a amá-lo também. Diz, puxa, mas ele é legal. Ele não acabou comigo, ele não aniquilou a mim. Ele até arrumou vestes para que a vergonha da minha nudez fosse coberta. É claro que isso é metafórico. Entendeu? Ele arrumou provisão para cobrir a minha nudez. Ele deu um jeito de me justificar. Ele deu um jeito para me santificar. Ele criou maneiras, formas, ele buscou alternativas para que eu escapasse da minha nudez e me encontrasse apto novamente a estar diante dele, voltar à vida, à comunhão. Isso é legal. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é maravilhoso, você entende? Então a gente precisa compreender esse processo. Eu estou colocando aqui para que vocês, dia após dia, amem mais o Senhor. Tenham mais graça da parte do Senhor em vós. Sejam pessoas felizes. Não tenham medo de Deus. Deus nos ama. Tudo que Deus faz é perfeito. E não tenham medo da vida. Ah, eu queria viver, mas se eu tiver saúde, tá aí. Se eu ficar doente, eu quero morrer? Não, se eu ficar doente, eu vou buscar a minha cura. Que pode ser por vários meios. E também tem gente que radicaliza, acha que Deus tem que curar todo mundo. Às vezes não. Eu sempre pensei assim, qual vai ser a minha reação se um dia eu estiver num leito de enfermidade? Eu oro por pessoas, eu já vi o Senhor curar pessoas. Algumas eu orei e o Senhor levou. Tem gente que nem pede mais oração para mim, que tem medo que o Senhor leve. Entendeu? Então, entende? Então, mas e como é que vai ser a minha reação quando eu enfermar? Qual o meu comportamento? Qual a minha atitude em fé? Que palavras vão sair da minha boca quando eu enfermar? Eu penso nisso. Sabe por quê? Porque a vida, ela traz essas coisas. Eu posso passar por isso. Ah, irmão, eu só oro porque assim, que o Senhor me leve antes do sofrimento. E estás propenso a encarar o sofrimento. Entendeu? Vamos para a psicologia de Jó? Aquilo que eu mais temia me sucedeu. Aquilo que você tem medo, você vai passar. Você precisa vencer os seus medos. Você precisa encarar os seus medos. Então sabe qual a melhor forma? Luz do Evangelho. Eu vou aprender a ser um homem agradecido em tudo. Por tudo dai graça, palavras de Paulo. Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, eu estou em Cristo, sabe o que acontece? Vou dar graças. O que eu não entendo, eu faço igual o Pedro.
Jesus disse, lança a rede. Senhor, lançamos rede a noite toda e não apanhamos nada. Mas tu está mandando lançar a rede, não sabe uma coisa? Eu não acredito que tem peixe, eu não acredito. A minha fé é curtinha. Nesse episódio, Senhor Jesus, é mais ou menos isso que o Pedro, parafraseando o Pedro, é o que ele está dizendo. Nesse episódio eu não ponho fé, mas eu vou obedecer. Eu obedeço até quando não entendo. Eu obedeço porque as coisas que o meu entendimento não alcançou, entendeu? Eu sei que é fraqueza minha, porque Deus pode todas as coisas. Isso eu entendi. Então, eu vou fazer o que o Senhor mandou. E o Pedro lançou a rede. Lançou e já não podia puxar de tanto peixe. Eu sempre gosto desse texto, porque o peixe estava pertinho do Pedro o tempo todo. O Pedro é que não via. O Pedro olhava para a direita, o peixe estava à esquerda. O Pedro olhava para a esquerda, o peixe estava à direita. Olha só, resultado. Quando o Senhor disse, Pedro, está para aquele lado ali. Pô, estava lá o peixe. Estava pertinho, o peixe estava pertinho o tempo todo. Mas Jesus precisava mostrar para o Pedro que quem lhe obedece é bem sucedido na vida. Então, entenda, aprenda isso. Vai ser feliz, tá bom? Faça da tua vida uma vida extraordinária. Uma vida maravilhosa. Louve a Deus. Engrandeça o nome do Senhor e seja abençoado. Amém, queridos? Nosso passo de hoje é passo de número 110. Estamos aí na última semana de Jesus, as últimas instruções e as palavras que ele tem proferido aos seus discípulos nesta última semana. Ele está saindo do pátio do templo, que eu já expliquei aqui, quando você lê lá não é o templo. Jesus caminhava e os seus discípulos se aproximaram dele. O texto está ali, você já sabe. Mateus 24, 1 a 14, numa fusão com Marcos 13, 1 a 13, Lucas 21, 5 a 19. Ora, os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe as construções do templo. Vem cá ver a arquitetura, Senhor, olha aí, que coisa maravilhosa. Os judeus se orgulhavam muito daquele templo, né? Como os da Universal hoje se orgulham do templo que eles chamam de Templo de Salomão, né? Eles se orgulham, é um grande templo, uma grande arquitetura, algo bonito, foi um investimento fabuloso, entende? Muito dinheiro. E lá em Jerusalém também havia um orgulho pelo templo. E mais do que isso, eles tinham o templo como um local sagrado, um local que era para ser o melhor local da terra, entende? Que se o sujeito viesse de qualquer lugar do planeta, o Salomão chegou e fosse ali, deveria ser abençoado. O Salomão chegou a orar e disse, Senhor, se um dia o povo por rebeldia for levado cativo, e eles estiverem lá em outras nações, e eles orar, olhando aqui para o local do templo, então se virar para o centro da terra e orar em direção a Jerusalém, Senhor, ouve a oração deles como demonstração que tu estás nesse templo. Foi um pedido de Salomão para que o povo honrasse, então, aquele lugar, mesmo quando estivesse cativo. E eles tinham, então, essa admiração. E isso faz com que eles queiram, os discípulos queiram despertar em Jesus um sentimento semelhante. Ele disse, olha Jesus, olha aí, que coisa maravilhosa é o templo, entende? Como está ornado, enfeitado, com belas pedras e tudo mais, né? Essas pedras, Senhor, algumas foram ofertas voluntárias. Teve gente, eles querendo explicar para Jesus tudo que Jesus já sabia. Entendeu? Mas você já viram, assim, até quando tem alguns irmãos que vêm para ensinar o pastor? Ele quer falar. E o pastor humildemente ouve, né? Então, ou o aluno que quer ensinar o professor, né? Imagina ali no segundo, terceiro ano primário, quantas crianças dispostas querem, professora, isso aqui é assim, assim, assim. A professora sorri, né? Ou o professor sorri, porque é natural, isso é uma demonstração da infantilidade. Ora, a ausência da maturidade. Aqui também os discípulos querem falar para Jesus tudo que Jesus já sabe.
Mas ele, humildemente, ouve eles, né? E eles, mestre, veja que pedras e que construções. Veja que coisa extraordinária. Então, quando eles param de falar, Jesus vai falar para eles uma coisa que vai chocá-los. Jesus olha para eles e diz, olha, estão vendo tudo isso aí? Estas grandes construções aí, essa arquitetura magnífica, eu vou dizer uma coisa para vocês. Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada, demolida. Olha só. O que Jesus está colocando aqui? Qualquer admiração que tenhamos pela matéria, ela vai ser extinta, porque toda matéria se desfará. Entende? Pode ser a bela arquitetura, a bela arte, tudo que é matéria se desfará com o tempo. E por mais que se consiga conservá-la por milênios, chegará um dia que aquilo se desfará. A matéria se acabará. Não adianta nós querermos preservar, e por isso o ensino de Jesus diz que é para nós não sermos materialistas. Por quê? Porque o materialista, ele se apega em coisas que vão se acabar, em coisas perecíveis, e às vezes gasta tanta energia e esforço, entende? Por coisas que vão acabar, não adianta. Então Jesus quer que os seus discípulos aprendam isso. Diz, vocês estão admirados com a beleza da arquitetura, com a beleza das pedras, mas tem um detalhe. Tudo isso aí vai vir dias, vai estar aí, vem dias em que isso não vai ficar aí, isso aí vai ser demolido, isso vai se acabar. É interessante porque ao falar disso, Jesus está dizendo que o local de culto também vai se acabar. Porque se o templo vai ser demolido pedra por pedra, então também o local de culto, aquele lugar que as pessoas dizem que é santo, que é sagrado, que impediam outras pessoas que no conceito deles estavam inaptas para frequentar aquele ambiente, né? Como tem igreja que não, você não pode frequentar aqui, você não pode ser membro daqui, você por causa disso, daquilo, não pode pertencer ao nosso grupo. Você não é tão santo quanto nós. Você não é consagrado como eu. Você não é isso, não é aquilo, entendeu? E impede as pessoas de chegar lá. Jesus está dizendo, olha, isso vai se acabar, vocês não vão ter nem lugar para adorar. Ele já tinha ensinado a mulher samaritana e disse que os verdadeiros adoradores de Deus, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. E que o lugar da adoração não seria um local consagrado só para aquilo. Mas que a adoração, então, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na rua. Pode não, deve ser. A adoração deve ser constante. Ela deve ser algo contínuo. Porque aquele que é cristão só do templo, ele não é nada. Afinal de contas, a sua vida se dá mais fora do templo do que no templo. Mesmo aquele que frequenta um templo, né, como tem as pessoas que frequentam um templo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, né? Tem gente que é todos os dias. Mesmo ele passa menos tempo no templo do que em outro lugar. Porque todas as vezes que ele vai ao templo, o máximo que ele vai ficar no templo é 2 horas, 2 horas e meia. Daí para diante ele está na sua casa, está no ambiente de lazer, está lá no trabalho, enfim, na escola, nos diversos setores da sociedade com os quais ele está envolvido. E Jesus o que queria que eles aprendessem? Os seus discípulos. Jesus queria que os seus discípulos aprendessem que todo lugar é lugar de adoração. Ou todo lugar é lugar para Deus estar no centro da minha vida. E assim sendo, aonde quer que eu vá,
Eu devo ir com Deus, em Deus, tendo a consciência de que o Criador é meu Pai e Ele está comigo o tempo todo o tempo. Isso é maravilhoso. Então ele traz essa visão para eles. Eu imagino o impacto deles ao ouvir isso de Jesus, porque para os judeus, falar mal do templo, dizer que o templo ia ser demolido é uma blasfêmia. Era considerado blasfêmia, crime punido com pedrada. Pedrada. Era retirada a pessoa, levada para fora da cidade e era apedrejado até a morte. Olha só. E Jesus ousou dizer, mas claro que estava os seus discípulos agora. Agora ele estava se retirando, ele não está mais falando para a multidão. E ele ousou mostrar para eles que então aquela admiração não fazia sentido, porque aquilo tudo ali ia deixar de existir. Lá do Monte das Oliveiras ele se assenta, agora ele já está lá fora. Do Monte das Oliveiras ele se assenta, olha para o Monte Sião, vê o templo, e neste momento alguns dos seus discípulos, destaque aqui para Pedro, Tiago, João, André, aproximaram-se dele a sós e perguntaram em particular: diga-nos, olha a curiosidade. Eu tenho falado no Apocalipse aqui, só dando pinceladinha. Até a Débora reclamou comigo. Ela disse: ô pai, tu fica dando pinceladinha só para fazer a gente ficar curioso? O povo fica curioso, entende? Mas é mesmo para aguçar a curiosidade, entendeu? E infelizmente às vezes é só curiosidade mesmo. Infelizmente. Porque o grande lance é querer saber, aprender, ter o conhecimento, para não ser iludido, para não ser enganado. Mas essa curiosidade, ela é natural do ser humano. Veja que os discípulos apóstolos, discípulos que já tinham sido enviados por Jesus e que vão ser enviados no final para ficar no lugar dele, cumprindo a missão dele. Tiago, João, André, né? Eles vão para Jesus e diga-nos, quando vai ser isso? Se tem uma coisa que o ser humano tem curiosidade é do seu futuro. Não é verdade? Por que tem gente que lê mão? Por que tem gente que vai ler carta? Por que tem gente que vai na sortista, no sortista? Entendeu? Vai lá, entende? Eu preciso saber do meu futuro. Né? Tem até música, né? No Brasil, o que será o amanhã, né? Responda quem puder. Entende? Então, há uma expectativa no ser humano. Todos queremos. A gente só tem medo se no futuro está a morte. E é um medo tolo, porque está mesmo. Entendeu? Mas ninguém quer. Se tirar a carta da morte, tu não me fala. Entendeu? Então, quer saber se vai ter riqueza, quer saber se vai dar tudo certo, emprego novo, tá? Quer saber do futuro? Ora, os discípulos também. Jesus usa um pouquinho aí do teu poder e diz para nós quando estas coisas vão acontecer. Qual é o sinal que todas estas coisas estão para acontecer? Qual o sinal? Vocês vejam que eles vão fazendo uma progressão no pedido. Primeiro, Jesus está falando do templo que vai ser demolido, concordam? Então eles perguntam primeiro, quando vai ser isso? Isso o quê? A demolição do templo. Agora eles vão juntar outras coisas, querem ver? Eles já vão mais longe. Aí ele diz assim, e qual o sinal, qual o sinal da sua vinda? Jesus não estava falando da vinda dele. Jesus estava falando das pedras que não iam ficar pedra sobre pedra. Eles perguntaram quando vai ser isso. Mas não se conformaram só com isso, eles vão mais longe. E qual o sinal da sua vinda? Dá-nos sinais quando tu vai voltar. Certo? E eles vão mais longe ainda. Quando é que vai ser o fim do mundo, Senhor? O fim desta era.
o fim dos séculos, deste tempo que se conta, do tempo Cronos. Quando será o final de tudo? Então eles fazem uma sequência de pergunta em cima de uma palavra que Jesus estava falando agora. Está ali, vai acontecer, e eles vai para uma sequência. Essa sequência de pergunta dos discípulos traz muita confusão para os que estudam escatologia. Porque daí vai ficar uma emenda, porque Jesus vai falar de alguns sinais dos acontecimentos daqueles dias. Mas em cima da pergunta dos discípulos, há uma confusão teológica que une sinais de tudo. Da vinda, do fim do mundo, entendeu? Formam um apocalipse, aí usando a palavra apocalipse dentro do que ela não era, mas dentro do que é conceito atualmente. Forma uma revelação de catástrofe, porque apocalipse não é isso não. Mas hoje já está inculcado, e a palavra já faz parte do dicionário português, entendeu? E também tem lá A, B, C, D, e você vai ter um sinônimo já para o Apocalipse como catástrofe, ruína, guerra, enfim, coisas ruins. Que não era para ser assim, isso, a palavra lá, quando foi falada, não tinha nada a ver com isso, entendeu? Mas os escatologistas, eles vão pegar esse texto e vão fazer essa confusão também, quando vão falar da vinda de Jesus, quando vão falar do fim do mundo, quando vão falar de tudo, eles vão misturar tudo. Acontece que Jesus vai dar atenção para a primeira pergunta. E ele vai responder. Então Jesus começou a lhes dizer, atenção, olha aqui, Jesus, o mestre dos mestres, está dizendo para os seus discípulos, atenção, que ninguém vos engane. Então vigiem, estejam vigilantes, preste atenção nas coisas, não deixe ninguém enganar vocês. Tá, Senhor? Pois muitos virão em meu... Oh, Deus me enviou, Deus me chamou. Jesus, eu sou enviado de Jesus, eu sou. Entendeu? Muitos. Veja que os enviados de Deus são poucos. Se nós voltarmos nos passos anteriores, lá atrás, em um dos passos que estudamos, Jesus disse, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande e poucos os trabalhadores. Vocês estão vendo aqui o contraponto? Jesus lá atrás tinha dito que são poucos os trabalhadores. Agora ele está dizendo que vindo no nome dele, sem ele enviar, sem ter relacionamento com ele, sem fazer parte do propósito dele, sem abraçarem a verdade que é ele, são muitos. Então você olha agora, a terra está cheia de pastores, de mestres, de apóstolos, de bispos, de missionário, entendeu? A pergunta é, quais deles Deus realmente enviou? Jesus vai ensinar aí na frente, entendeu? Sobre a frutificação, para discernir entre o que é enviado de Deus e o que não é enviado de Deus. Tem uma forma de discernir. Mas antes de haver discernimento, eu preciso prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção. Olha ali. Atenção para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome. Eu prego a verdade, eu me consagro, eu sou de Deus, eu tenho um pacto com Jesus, Jesus me enviou, eu venho no nome de Jesus, eu venho em nome da verdade, eu venho em nome da luz. Muitos virão em meu nome. Dizendo, o que eles vão dizer? O Cristo
sou eu sou o Cristo. Que pena que o tradutor não traduziu a palavra Cristo. Porque ele transliterou, ele pegou a palavra Cristo lá do grego e trouxe para cá. O Messias lá do hebraico e trouxe para cá. Mas na verdade a tradução é o ungido. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o ungido. Quando diz eu sou o Cristo, você só vê isso quando aparece o Henri Cristo, né? Henri Cristo. Certo? Aí você diz, ó, tá aí um do que Jesus falou. Nada a ver. Nada a ver. Você entendeu? O Henri Cristo não está dizendo que veio no nome de Jesus. Ele está dizendo que ele é o próprio. Tá? Mas o que ocorre aqui é que ele está dizendo assim, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o ungido. Você tem que ler dessa forma. Se você não ler dessa forma, você não vai entender o que ele está dizendo. E aí eu pergunto, o que mais a liderança diz? Eu sou o ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Eu sou o ungido do Senhor. Porque eu sou ungido. Vocês têm que me obedecer porque eu sou o ungido do Senhor. Não é assim? Jesus disse, muitos virão no meu nome dizendo, eu sou o ungido. Quando você lê o Cristo, faça ali no lado da sua Bíblia, ali ponha lá, o ungido. Para você entender, senão perde a noção daquilo que Jesus está falando. Resultado, e enganarão a muitos. Eles vêm em nome do Senhor, dizem que são o ungido do Senhor e enganarão a muitos. E ainda o tempo está próximo. Outra coisa que eles vão dizer. Então, eles vão dizer, nós somos o ungido do Senhor. E a segunda coisa que eles vão dizer, olha, o tempo está próximo, está chegando. Já está aí. Jesus está falando lá, 2000 anos atrás, lá, que lá já ia surgir pessoas falando que eles eram enviados de Jesus, eram o próprio ungido e que o tempo estava próximo. Olha o que Jesus está dizendo. Não deixe se enganar. Não é desse jeito. Não os sigam. Essa é a palavra do Senhor para nós. Vocês hão também de ouvir. Vocês quem, meus irmãos? Quem é que ia de ouvir? Os discípulos. Não é nós. É eles lá. Vocês hão de ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Eles iam ouvir. Aqueles discípulos. Os 4 que estão lá perguntando para Jesus. Dos sinais destas coisas que ele tinha acabado de falar. E que somaram um pedido de revelação também da vinda de Jesus e do fim do mundo. Agora, a pergunta que vem é, Jesus está respondendo sobre a sua vinda? Jesus está respondendo sobre o fim do mundo? Ou Jesus está respondendo sobre a destruição do templo? A destruição do templo. Jesus está respondendo sobre a destruição do templo. Entendeu? E Jesus está dizendo que os falsos mestres iam aparecer quando? Lá já. Lá. E por que ele diz que é para eles ter cautela com a anunciação de que o tempo já está próximo? Que é o tempo da sua vinda e do fim do mundo. Porque aqueles falsos mestres iam botar medo nos irmãos lá do primeiro século, entendeu? E Jesus está dizendo, não é nada agora. Não é agora não, fique aí, preste atenção, entendeu? Mas vocês antes disso aí, vocês vão ouvir de guerras. Aí faz sentido, porque guerra sempre houve. Mas não na proporção que viria naqueles dias, depois de que Jesus fosse. Sempre teve guerras. Mas agora Jesus está falando de guerras e rumores de guerras, entendeu? E ele está dizendo assim, mas quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerra, não se alarmem. Não se agitem. Jesus está falando para eles. Nós estamos vivendo em outro tempo. A escritura deles está vivendo lá atrás, nós estamos vendo aqui. É óbvio que isso não caberia para nós, porque nós já estamos cansados de ouvir de guerra. Nós estamos cansados de ouvir de guerra e rumores de guerra.
Primeira, Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos de tudo isso, nunca parou. Desde que eu existo, eu nunca parei de ouvir de guerra. Agora, para eles lá, fazia sentido as palavras de Jesus, como um sinal para a destruição do templo. Porque os judeus achavam que ninguém mais invadiria Jerusalém. Eles se achavam os melhores. Não tem os pentecostais que acham que só eles que são salvos? Não tem assim? Eles olham para nós somos tudo desviado. Certo? Lá o judeu também se via assim. Não, aqui ninguém toca, nosso templo ninguém mexe, a terra santa ninguém invade, as tribos que Deus levantou a Abraão ninguém toca. Não, nós estamos super protegidos. Que engano. Que engano. Entendeu? Não é assim que funciona. E Jesus está falando para eles. E ele diz, quando ouvirem falar de guerras e subversões, não se atemorizem. Primeiro, não se alarmem. Quando ouvirem falar de guerras, não se alarmem. Está falando para eles. Segundo, não se atemorizem, pois é preciso que primeiro aconteça tudo isso. É preciso. Vocês lembram que eu disse da dualidade mal e bem, guerra e paz? Olha aqui, é preciso. Israel jamais iria se corrigir se não fosse açoitado, assolado pelas guerras. É nas grandes batalhas que Deus se revelou ao seu povo. Foi ali que clamaram ao Senhor com o coração sincero, porque na bênção, na bonança, se desviaram, se esqueceram do Senhor. Eu já contei para vocês de um dia que eu fui orar e o Santo Espírito falou-me ao coração, disse, olha, Adilson, vigia na bênção. Porque homem nenhum se desvia fora da bênção, porque fora da bênção, o homem busca Deus. Ah, Senhor, está faltando coisa aqui em casa. Ele vai para a oração, ele ora de manhã, ora ao meio-dia, ora à noite. Deus, manda comida para os meus filhinhos, ajuda, Senhor, socorre, faz alguém lembrar de mim. Ele está na tribulação, aí daqui a pouco ele está bem empregado. E vai prosperando, dá testemunho que Deus abriu as portas, dá testemunho. Deus abriu as portas de emprego para mim. Olha, irmão, e Deus abençoou que eu já sou gerente. Entendeu? Agora eu já sou gerente e tal. Irmão, vamos orar? Ah, nego, estou cansado. Irmão, vamos congregar hoje? Vamos louvar o Senhor? Não, eu tenho um aniversário para ir, entendeu? Antes de ter o carro, porque estava desempregado, nem carro não tinha. Entende? Já tinha vendido o carro, já tinha comido o carro, fez do carro feijão, farinha, né? Comeu o carro inteiro, entende? No sentido de que vendeu, pegou o dinheiro, comprou comida, tá? Tá certo, fez tudo certinho. Agora o Senhor está fazendo ele prosperar. Aí ele disse assim, Senhor, agora que tu me deu um emprego, se tu me der um carrinho, é assim que os crentes oram, não é? Os crentes oram assim porque eles acreditam assim, entendeu? Aí ele disse, Senhor, se tu me der um carrinho, olha, eu vou usar para ir na igreja, Tem uns que fazem um propósito, eu não falto para nenhuma reunião se o Senhor me der um carrinho. E ele vai trabalhando, vai juntando dinheirinho, daqui a pouco tem o carrinho, só bota lá atrás. Propriedade de Jesus Cristo. Jesus é que não entra lá, entende? Mas ele bota, propriedade de Jesus Cristo, só para escandalizar no trânsito. Muitas vezes sai de dentro quando não dá uma fechada, seu cachorro, propriedade de Jesus Cristo. Jesus, me ajuda, né? Então tá lá, as pessoas não vigiam. Resultado, eles acabam deixando o Senhor no meio da bênção. Aí o carrinho não é para vir nas reuniões, o carrinho é para festa. Balada, entendeu? Ô irmão, vamos hoje louvar o Senhor. Não, tem aniversário. Vamos hoje, não, tem uma festa lá não sei onde. Não, eu tô indo não sei para onde. E tá. É pecado fazer isso, irmão? Não.
O pecado está no voto. Senhor, se tu me der um carrinho, eu vou só na tua casa. Não sei, na tua casa, sei lá. Entende? Eu estou dando só um exemplo de burrice cristã. Entendeu? De ignorância, de treva mental que envolve cristão. Não precisa prometer nada. Não precisa fazer sacrifício de tipo algum. É só ir aceitando a vida e dizendo, Deus, eu sei que tu estás comigo. Eu agora estou desempregado, mas tu cuida de mim. Então é maravilhoso. Não faz voto, não. Entende? E quando for prosperar e for o gerente, não tem erro nenhum se tu comprou um carrinho e vai no aniversário. O que que tem? Vai mesmo, agora vai a pé, vai deixar o carro lá mas tem uma reunião na casa dos amigos, eu sou obrigado a ir. Você não é obrigado a ir, você só deve vir se você entender que tem um propósito em vir aqui e daqui você sair edificado. Acabou. Entendeu? Se você não aprende, se você não sai daqui para aprender, para praticar na vida aquilo que você aprende, então eu diria para você que era melhor você ir fazer festa por aí mesmo. Você entende? Ah, meu Deus, agora eu entendi. Não vem mais na reunião, não. Problema teu. Entendeu? O meu negócio é falar a verdade para ti. Eu sou abençoado quando eu venho, eu gosto de vocês. Entende? Eu sou abençoado em cada canção, em cada momento de oração, em cada palavra que o Senhor me dá para que eu saboreie ela e depois eu posso dividir com vocês. É maravilhoso. Então, olha só, vigiem aí, tá certo? Não se atemorizem, né? Não se alarmem, porque ainda não será logo o fim. O fim do quê, meu? Do templo. Ainda não será logo o fim do templo. É preciso ter essa sequência aqui, senão você não aprende. Aí vai andar igual os outros. Meu Deus, é o fim do mundo. Está vindo o 666. O 666 já está aqui faz tempo, desde o início de tudo. Entendeu? O 666 faz parte da nossa vida desde o princípio de todas as coisas. Olha aí, é só quem estudar um pouquinho de física aí já vai encontrar o 66. 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Olha só, está aí o início de toda a matéria. O início de toda a matéria começa com elétrons, prótons e nêutrons. 666. Oh, que coisa interessante. Mas a mística religiosa e o desenho do vermelhão, entendeu? Entende? E a capa preta em cima do vermelhão. E aí, não, isso aqui ainda não me assusta, bota 2 chifres, entendeu? Não, ainda não, a criança não chorou, sorriu. A criança sorriu, então bota um rabo. Entende? Daí faz um rabo lá. Desenhar um bicho. Entende? E o 666 tem sido olhado através do bicho. Não é assim? Falou 666, tem o bicho. Olha o bicho. Entendeu? Quando é que o bicho vem, irmão? Será que está perto dele chegar? Entende? E tem crente esperando o bicho. Eu estou esperando Jesus. Breve vem o grande dia do triunfar do meu rei. Aleluia! Ele é maravilhoso. Não tem nada com bicho pintado pelos outros. Entende? Vamos adiante. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aí diz, ai meu Deus, Estados Unidos contra Irã. A Rússia contra os Estados Unidos. Olha aí a vinda de Jesus, irmão. Ai, Jesus, Roma, os impérios antigos, tudo isso já aconteceu. Jesus estava falando para eles, entende? Olha, Israel vai ser invadido, Jerusalém vai ser pisoteada pelos gentios, entende? No ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém, e tudo isso aqui já aconteceu. Isso aqui não está para frente, isso já foi. Jesus estava ensinando os seus discípulos para aqueles dias, para aqueles momentos. Você entendeu? Ele estava dizendo para eles, vocês, olha só o que ele vai dizer.
E também haverá grandes terremotos, fome, pestes em todos os lugares, aparecerão. Você entende que nessa época isso era notícia nova? Isso era notícia nova. Há 2000 anos atrás, falar em terremoto era uma coisa assim, mas aonde, como? Entendeu? O salmista chegou a fazer salmos e ele disse o seguinte: olha, o que confia no Senhor é como o monte de Sião, que nunca se abala. Ele nunca viu terremoto. É como o monte de Sião que nunca se abala. Hoje nós sabemos que os montes se abalam. Entendeu? Na morte de Jesus houve um terremoto. Jesus está falando ali 4, 5 dias antes do seu julgamento. E não houve um grande terremoto no dia que Jesus morreu? As pedras não se fenderam pelo meio? Olha só. Então, ele disse, olha, vocês vão ouvir de guerras, de rumores de guerra, reino contra reino, fome, peste em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos. O que aconteceu? Mais ou menos 5 dias depois dele falar isso aqui, mais ou menos 5 dias depois dele falar isso aqui, não aconteceu um eclipse que o céu escureceu e tornou-se como noite às 3 horas da tarde? Fenômenos do céu. Que é isso? O sol se apagou, sumiu o sol. Imagina isso há 2000 anos atrás. Vocês estão se situando, irmão? Aí o crente vem ler isso aqui hoje e meu Deus, olha, Jesus está voltando, porque o Trump é a besta. A besta não é o Trump, é tu, que não estuda, que não lê, e que escandaliza o nome de Jesus, às vezes falando essas coisas para as pessoas que nem servem a Deus, e que tem um pouquinho de inteligência que ri de ti. Você entende? Em nome de Deus, quanta palhaçada, quanta coisa errada. Certo? Eu disse que eu ia falar do Apocalipse, isso aqui é dentro da Escritura, na literatura teológica, isso aqui é Apocalipse. Você entende? Jesus já tinha revelado coisas para eles. Ora, se Apocalipse é retirar o véu, Jesus estava retirando o véu deles daqueles dias. Então já houve, na expressão Apocalipse, já houve um micro-apocalipse. Já existia um Apocalipse. Existem mais revelações, claro. Entende? Mas, num certo sentido, eles estavam recebendo do Senhor escatologia, revelação das coisas futuras. Não tinha acontecido ainda. Jesus disse para eles que ia acontecer. Você está entendendo? Então é um Apocalipse. Olha que coisa interessante. E o Apocalipse que está acontecendo aqui, está acontecendo dentro do plano da matéria, do terreno, daquilo que é natural, da vida. O que Jesus está, em resumo, eu poderia resumir tudo isso aqui dizendo assim, ó, Jesus está dizendo para eles que a vida continua como a vida é, entendeu? E que quem vai ter conforto de Deus, e segurança de Deus, e salvação de Deus, é aquele que confia em Deus. Ponto. Agora, não é porque eu sirvo a Deus que eu vou ter privilegismo. Não é porque eu sirvo a Deus que eu não passo pelas coisas que todo mundo passa. Não é porque eu sirvo a Deus, como eu vi quando deu enchente em Tubarão, há muitos anos atrás, eu ainda era menino. Mas ouvi várias vezes na igreja testemunho que tinha 2 casas. Uma à direita, outra à esquerda, e no meio a casa de um crente. E veio uma montanha de lama, e ela encurtou aqui, passou, levou as 2 casas de lá e abriu na casa do crente. Isso é mentira. Entendeu? A não ser que tinha uma queda ali de pedra, de rocha, e a lama passou. Ah, não, foi o Senhor que guardou. Tá aí, os que morreram, o Senhor não guardou? E a casa dos outros crentes deles não contam. Eles contam de uma que ficou em pé e não contam de 10 que foi soterrada. Não tem privilegismo. O que Jesus está dizendo é que nessa vida aqui, é nós que temos que cuidar. Nós que temos que fazer a nossa parte. E mesmo fazendo, nós temos bem e mal.
Nós vamos passar por dificuldade e vamos passar por fase boa. Vai ter época de muito e época de escassez. Vai ter época que a gente engorda e época que a gente emagrece. É difícil emagrecer, mas vai ter a época também que a gente emagrece. Você entendeu? Se for contar assim pelo engordar e emagrecer, parece que nós somos mais abençoados e passamos por menos dificuldades. Né? Então Jesus disse, olha, né, tudo isso será o princípio das dores, certo? O princípio das dores. Vocês vão passar por um sofrimento. Depois desses sinais no céu, sinal no céu, um eclipse, depois dessas coisas, essa situação de notícia ruim, vocês vão passar por muitas dificuldades, mas isso ainda não é o momento que vai acontecer o que eu estou falando. Fiquem de sobreaviso, fiquem alertas nesse tempo, olha aqui, antes de destruírem o templo, não é uma coisa para agora, é uma coisa para lá. Nesse tempo, antes de tudo isso, hão de prender vocês. Os apóstolos foram presos logo após a morte de Jesus. Qual foi o primeiro apóstolo a ser decapitado? Hein? Tiago, apóstolo. Não é o profeta. O profeta é João Batista lá, né? Mas também não foi o primeiro. Tá? O primeiro apóstolo a ser decapitado foi Tiago. Logo ali. E o que agradou Herodes? Herodes ainda estava vivo, olha que estava tudo ali pertinho. E agradou Herodes e ele mandou prender também o Pedro. Não foi? E Jesus está dizendo, ó, antes de destruírem o templo, antes de Jerusalém ser invadida, vocês vão ser presos e vão perseguir vocês e hão de entregar vocês ao sinédrio, às sinagogas e às prisões, e vocês serão açoitados e conduzirão vocês perante governadores e reis por minha causa, porque vocês vão querer fazer do jeito que eu quero que faça. Vocês querem me obedecer, vocês querem me seguir certinho, vocês vão passar por isso. Vocês quem? Os apóstolos. Os apóstolos. Mais tarde o apóstolo Paulo vai escrever, não sei onde está escrito, está na Bíblia, mas se o Diego achar, põe ali, Diego. A frase, ele vai escrever, diz assim, tenho para mim que nós, os apóstolos, Deus colocou por último. Porque nós somos considerados a escória da humanidade. Nós somos empobrecidos para que vocês sejam enriquecidos. Nós somos prisioneiros e sofremos para que vocês sejam livres. Os apóstolos, não esse de hoje, não Valdomiro. Entende? Vai para o YouTube, ele que me processe. Entendeu? Não aquele caco de chapelão. Não é ele que eu estou falando. Nem outros apóstolos que tem por aí. Não. Ai, irmão Adilson, mas agora tu pegou pesado. Não deve falar assim dos outros. De caco eu tenho que falar. Não posso admitir que caco fica se fingindo de apóstolo de Jesus Cristo. Não dá para admitir. Eu preciso abrir os olhos de quem ouve a palavra. É aqueles apóstolos que deram a vida, não é os milionários. Não. Ah, irmão, mas o Senhor quer que o seu povo prospere. Não os apóstolos. É só ler o que o Paulo colocou lá. Achou, Diego? Não, a busca aí, escória, é uma palavra-chave para esse versículo, né? Colocou por último, é outra palavra-chave dentro do Novo Testamento. Se vocês acharem depois, passem ali, Márcio, ajuda aí, passem para o Diego e ele coloca aqui, eu vou adiante aqui. Então, os apóstolos, Jesus estava dizendo para eles, vocês vão ser açoitados, vocês vão apanhar, vocês vão ser presos, vocês vão ser expulsos da sinagoga, por causa do meu nome. Eu quero fazer uma pergunta, como é o nome de Jesus de verdade? Ai, irmão, agora estás confundindo nós. O nome é só Jesus? O nome identifica a essência do ser.
né? O meu nome me identifica o meu ser. Está aí, Diego, 1 Coríntios 4:9. Ó, o nome identifica o ser. Tá? Aí eu preciso fazer um trabalhozinho espiritual aqui. Jesus é o quê? Diga para mim. Quando nós vamos ali. Vamos lá. Jesus é a palavra. Jesus é o quê? O caminho. Jesus é a verdade. Você está entendendo? O que eu quero mostrar para você? O que mais que ele é? A vida. O que mais? A luz. O conselheiro. O príncipe da paz. Eu sou. Quando ele disse, por causa do meu nome, ele está dizendo, vocês vão sofrer porque vocês querem a verdade, porque vocês querem a luz, porque vocês querem a vida real, porque vocês querem a paz, porque vocês querem os meus conceitos. O nome de Jesus envolve tudo que Jesus é, não é só Jesus. Você entendeu? Ainda que nós temos uma tradução também equivocada do nome de Jesus, que é Yeshua, ou Yahshua, Yahshua, entende? Ou seja, o eterno é minha salvação. Se perde quando traduz para o nome Jesus, entendeu? Porque Jesus, por Jesus, nós não ficamos sem entendimento. O nome hebreu, todo ele tem um significado. Então, o Iá, que é o Pai, o Eterno, o Criador, aquele que ninguém pode explicar, é minha salvação. Esse é o verdadeiro nome de Jesus. Ah, irmão, mas então nós erramos quando falamos Jesus? Claro que não. Deus nos entende. Quando uma criancinha fala algo errado, o pai entende o que ela está falando. Ela está querendo dizer, a mãe entende? Ela chega lá e pediu papá, a mãe não vai dar comida? Papá, a mãe não dá comida? Não, só quando ela falar comida, porque o nome tem que estar certinho. Enquanto ela não falar o nome certinho, a criança morre de fome e não aprende a falar comida. Você entendeu? Não, Deus também lida conosco nessa proporção. A sabedoria divina nos entende em nossa fragilidade. Você usa o nome de Jesus e Ele entende o que você quer falar quando você tem entendimento da verdade. Então, e vocês sofrerão por causa do meu nome. Vocês sofrerão por causa da verdade, por causa do caminho. Vocês sofrerão por causa da luz. Vocês sofrerão por causa da sabedoria. Vocês sofrerão por ter entendimento. Vocês sofrerão por causa da paz que vocês têm em vocês. Olha só! Ele está dizendo para os discípulos. Vamos ali, depois eu continuo aqui. Como é que está lá? Leiam para mim. Para só um instantinho. Deus a nós apóstolos, pois, não é por cabeça, não é para ser o pastorzão, não é para ser aquele que se assenta na melhor cadeira do estrado. Não. Ele nos colocou. Isso tem que falar junto. Ele nos colocou o apóstolo. Não queira ser apóstolo, porque apóstolo é o último da fila. Não tem mesa especial para apóstolo. Não tem cadeira especial para o apóstolo. Não, para o apóstolo lugar especial é o último. E o que foge disso não é de Cristo. Você entende? Esses grandalhão que estão por aí são falsos apóstolos. Vai, continua. Para aí, era só isso que eu queria deixar claro para vocês. Estão entendendo o que Jesus está falando? Vocês vão para diante do Sinédrio, vão ser açoitados em praça pública, vocês vão ser perseguidos, presos e condenados à morte. O Paulo está falando do que é um apóstolo. E ele aprendeu com quem? Com Jesus, Jesus que está falando.
Então está aqui a situação. O que sai fora disso é um quadro que não tem nada a ver com o apostolado do Cristo. Aprendam nessa noite. Entregá-los-ão à tribulação e os matarão e serão odiados. Vocês serão odiados de todos os povos por causa do meu nome. Vocês entenderam o que está dito aqui? Tudo para os apóstolos. Agora, ele continua. É necessário primeiro que a boa nova seja proclamada a todas as... então Jesus e o fim só vai vir quando o evangelho for pregado em todas as nações. É isso? Agora Jesus está falando do fim do mundo e da sua vinda. É isso? Não, senhores. Na verdade, os povos antigos foram todos evangelizados nos dias dos apóstolos. Ele disse, o fim dessas coisas só vai acontecer. Isso tudo aqui só vai chegar ao seu fim, só vai se concretizar depois que vocês evangelizaram o mundo da vossa época, o mundo antigo. Entendeu? Toda a Ásia Menor foi evangelizada. Depois, toda a Europa foi evangelizada. A Etiópia, a África foi evangelizada pelos apóstolos, a partir dos apóstolos. Então não tem nada a ver que tem que pregar o evangelho no mundo todo para vir o fim. Não é disso que Jesus está falando. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou dentro de um contexto. Tá? Esse fim do templo e daquele sistema judaico, dos sacrifícios e de tudo aquilo ali, viria logo depois de os apóstolos terem evangelizado tudo e cedo levado à morte, sobrando só João, o único que Jesus disse que não ia ser martirizado. Não que não ia morrer martirizado, porque ainda foi martirizado. A história do cristianismo diz que João foi colocado, inclusive, dentro de um caldeirão de azeite fervendo, mas Deus não permitiu o azeite fritar ele. E eles tiraram João daquilo ali, isso é a história do cristianismo, tiraram João daquilo ali, e então exilaram João na ilha chamada Pátimos, uma ilha de cobras que estava lá isolado João há 2000 anos atrás, e é de lá que Deus vai convidá-lo para fazer um passeio nas dimensões espirituais e vai nascer o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Você entende? É algo maravilhoso, mas Jesus não enganou eles. Jesus não fingiu que ia ser mil maravilha para eles. Jesus, para você vai ser difícil. É necessário que primeiro a boa nova seja proclamada em todas as nações. E aí eles usam isso nas reuniões de missão para pedir dinheiro. Porque tem que mandar para a África, tem que mandar para a Índia, tem que mandar para a China, tem que mandar não sei para onde. Jesus deu a estratégia de evangelização e ela é natural e não precisa se pedir de dinheiro. Vou mostrar para vocês. Descerá sobre vós o Espírito Santo, sobre eles lá no início de tudo, e há de ser que virá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então vocês, ao receber a virtude do Espírito, vocês vão sair testemunhando, vocês vão ficar ousados, vocês não vão ter medo de nada, vocês não vão temer nem a morte. Olha só. Recebereis a virtude do Espírito e ser-me-eis testemunhas. Primeiro em Jerusalém. Onde é que era Jerusalém? A terra deles. A cidade deles. Vocês entendem? Depois, Samaria. Não, Judeia, né? Judeia. Depois Samaria. E depois, os confins da terra. Vocês percebem uma coisa aqui? Eu sou uma bênção aqui. Aí o meu vizinho começa a olhar como é que é a minha vida, a vida da minha família. E ele quer saber como é que a gente vive tão bem. E ele acaba vindo aprender de Jesus. E aí ele aprende. E ele se torna uma bênção também. Aí os parentes dele
começam a ver a frutificação dele, como ele mudou, como está bem, como está feliz, e querem saber por que a vida dele mudou, entendeu? E aí eles contam, fazem uma reunião na família, vem até os primos, os tios e tal. Dali os tios vão indo, de repente saiu de Itajaí, moro aqui, saiu de Itajaí, alcançou Balneário, porque agora tem os tios em Balneário que também estão servindo a Jesus. Lá vai crescer, passa para Tijucas. Entendeu? E aqui vai para Brusque. A coisa é natural. Quanto dinheiro precisa? Nenhum. Quem é que inventou esse negócio de dinheiro na igreja? Espertalhões, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, gente gananciosa, entendeu? Que tudo que querem é obter lucros. Paulo escreve sobre eles, mas hoje à noite não vou falar. Entendeu? Então, está lá escrito. Tá tudo, é um processo. Mas vocês entenderam que o processo de evangelização, como é que nasceu os amigos? Com uma conversa minha com o Jair. Que depois se estendeu a uma conversa com o irmão Vânio, que se estendeu a uma conversa com outros irmãos, o irmão Moisés. Quanto dinheiro gastamos, Moisés, para evangelizar você? Né? Evangelizar no bom sentido, trocar as palavras de Jesus com você. Não gastamos dinheiro, pelo contrário, recebemos. Ah, mas então o irmão chegou lá pedindo dinheiro. Não, é que nós estávamos trabalhando na casa do Moisés, eu e o Jair. E a Lourdinha fazia café, servia bolinho de banana para nós, assim, entende? E nós se sentávamos. Moisés vinha correndo do serviço na hora do café para nós conversar de Jesus. Primeiro ele me olhou meio atravessado assim, o que esse cara quer aqui? E depois ele foi me abraçando, ficou um amigo mais chegado que um irmão. Vocês entendem o que é isso? Não precisa dinheiro para evangelizar o mundo. Os apóstolos evangelizaram o mundo sem pedir dinheiro para ninguém. O mundo da época, o mundo conhecido deles. Aprenda uma coisa com o irmão Adilson. Vocês estão gostando? Aqui é escola. Vocês não estão com saudade do oba-oba? Não. Não tem ninguém assim com saudade de um sapateado? Não é que vai ter um baile de sapateado aí? Então não estão, né? Então, olha só, aprendam uma coisa. Às vezes, quando você chegar e for ler na Bíblia assim, ó, ele diz, todo mundo. É uma expressão. Não é necessariamente que todo mundo foi afetado. Entendeu? Toda a terra, você está lendo lá na Bíblia, toda a terra está dentro da terra conhecida pelo escritor. Você está me entendendo? Ai, mamãe, não é inspirado? Sim, é inspirado o que ele está escrevendo, mas a concepção de terra para ele está dentro de um núcleo que destoa da visão. Nós precisamos voltar 2000 anos atrás, não tinha televisão, não tinha satélite, não tinha percepção do todo que nós temos hoje. Eles lá, quando falam, toda a terra, está falando das terras de Israel. Olha só que diferença. E ninguém comprava nem vendia em toda a terra, que toda a terra, as terras de Israel. Entendeu? De onde que aquele sujeito que está preparado para dominar a terra de Israel, o anticristo, de onde que ele vai governar? Quem já leu isso? Hein? Ele vai se assentar no lugar do templo. No templo que foi demolido, ele vai se assentar ali, vai governar de lá e vai dizer, eu sou Deus. Então, quando o escritor está falando toda a terra, não compra nem vende se não tiver a marca dele, o pacto com ele, é aquela terra, nós aqui não. Você está entendendo? Estou desmistificando coisa, mas é lá para frente. É só dentro da luz aqui, tá bom? Só, irmão, Deus tem prova disso? Vou ter, eu passo para vocês. Sim, irmão Silvio. Exatamente, exato. A hipérbole que o João usou, ela se refere ao que, o que ele conhecia de terra. Irmãos, quem era o apóstolo João? Hã? Não, ele como ser humano, ele era o quê? Um cientista?
um pescador. Entendeu? Antes de conhecer Jesus, o que ele conhecia, irmão? Hã? Não, e em termos de cultura, de terra, o que ele conhecia? A Galileia. Você está entendendo? Depois, por causa do evangelho, ele vai fazer um passeiozinho no entorno, na Ásia Menor, que não é o que nós conhecemos de Ásia hoje. Mas eu não vou dar aqui uma aula de geografia da Ásia Menor hoje, porque senão vai me ocupar o tempo todo, eu não termino o que estou falando. Você entende? Eu só estou abrindo entendimento para os irmãos saber que o irmão Adilson não está inventando coisa. Está lá. É uma questão de pesquisa. Irmão Adilson, isso aí tudo Jesus revelou para o irmão? Não. Eu fui vendo, fui estudando, fui percebendo. E aí sim eu tenho a revelação do chamamento meu para transmitir o evangelho. Entendeu? Que é uma dádiva de Deus da qual eu não posso nem me orgulhar. Porque foi o Senhor que me chamou. Ele disse, prega o evangelho. Falou para mim, prega o evangelho. E eu prego o evangelho. E prego como ele ensinou que é para pregar. Porque eu não sei vir aqui enganar vocês, eu não sei vir aqui querer nada de vocês, eu só sei vir aqui e distribuir para vocês o que tenho, entendeu? Eu estou aqui como o apóstolo Pedro, que o que eu tenho, isso eu te dou, eu tenho verdade, eu tenho realidade, eu tenho consciência daquilo que Jesus falou, pronto, é tudo que eu tenho, não tem mais nada. Se alguém esperar mais alguma coisa, não tem, entendeu? Não tem pretensão de ressuscitar nenhum morto, não tenho pretensão de fazer paralítico andar, ainda que eu sei que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, pode em qualquer momento usar qualquer um de nós para fazer milagres, prodígios extraordinários. Mas eu não estou buscando isso, eu não tenho essa pretensão. Ah, irmão, se 10 paralíticos andasse, eu acho que isso aqui nós tínhamos que ir para um ginásio. E quem disse que eu quero ir para ginásio? E quem que disse que o paralítico andar e encher um ginásio vai aguentar aquele povo depois? Não. Entendeu? Se não creem nas escrituras, vão crer naquilo que já passou? Vão falar de milagre 3, 4 meses e depois acabou. E daí? Então não, eu quero que vocês aprendam a verdade para viver. Viver cada dia no Senhor. Amém? Olha só, vamos adiante. É necessário que primeiro a boa nova seja programada, tenham em seus corações não premeditar a defesa de vocês. Ou seja, quando vocês forem presos, os apóstolos, quando vocês forem levados, não fique preocupado o que vocês vão falar, não fique planejando aí como se defender. Eu os darei eloquência e sabedoria. Eu quem? Mas como? Como que Jesus vai dar? Jesus já está vendo ele pós-morte, em que ele atua através de seus adversários, poderá resistir nem contradizer. Pergunta: o Espírito lhes dará defesa, palavras que os adversários não vão ter como contradizer. A defesa vai ser justa, a defesa vai ser clara, a defesa vai ser impactante, mas vai salvar eles da morte? Vão ser condenados mesmo injustamente. O fato do Espírito me dar palavras que outro não possa resistir, não quer dizer que ele vai se converter. E foi o que aconteceu. Estevão teve um brilho na sua face enquanto fazia a sua defesa diante de um tribunal injusto, mas mesmo assim foi condenado à morte. Olha só, foi condenado à morte, depois de tudo que disse com perfeição. Pagaram testemunhas falsas para condená-lo. E ele foi levado ao apedrejamento. Olha só, mas perseverou, firme na verdade, na luz, na sabedoria, na paciência, no amor. Estão vendo aqui o que é ser cristão? Sabe o que é ir até o fim? Olha só, na sabedoria, no amor, na ciência espiritual, enquanto ia expirando, perdendo a própria vida,
a pedrada, orava como Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, não imputes sobre eles este pecado. Eles não têm consciência do que estão fazendo. Olha o que é o amor em sua plenitude. Extraordinário. Isso é ser cristão. Você entende? Não é quando está tudo bem, ai, Jesus vai me livrar das pedradas. Hoje os crentes qualquer... Não, Jesus vai me livrar da pedrada. Jesus vai me livrar da perseguição. O anticristo vindo, entende? Todo mundo vai sofrer, mas nós não, vamos ser arrebatados antes, não sei como. Por que nós temos que ir antes? Por que nós temos que ser livres? Nós somos melhor do que Paulo, nós somos melhor do que João, nós somos melhor do que o Pedro, nós somos mais crentes do que o Estevão, nós somos melhores do que o Tiago. Por que esse privilegismo? Isso é a mentira dos falsos mestres, que botaram na nossa cabeça que nós somos todos especiaizinhos, entendeu? Que nós somos livres de tudo, todo mundo se ferra, e nós somos livres de tudo. É mentira. É mentira. Crente também enferma, crente também morre, crente também sofre, crente também passa por dificuldade, crente também perde emprego, crente também tem câncer, crente também tem dor de cabeça, crente também pode perder um pé, crente tem glicose alta, crente tem colesterol alto, crente dá derrame, crente perde a cabeça. Você sabia? Agora, se você quer mentira, vai para o Oba-Oba, faz campanha e dá dinheiro para o Edir Macedo. Vai lá, bota dinheirinho, diz não, bota fitinha, compra fitinha de R$100. Seus tansos ali tem por R$1,50. Entendeu? Vai lá, compra uma fitinha de R$100 e bota no vaso. Porque a mentira, o ministério da impiedade está colocado na terra. E a mentira está prevalecendo na vida de quem dá atenção para a mentira. Mas os de Deus ouvem a verdade e eles se conectam com Deus em espírito e em verdade. Não é com fitinha, não é com salzinho, não é com olhinho, não é com nada disso. É com espírito e verdade. Eu servirei a Deus, eu vou ser um homem correto, eu vou andar na justiça, eu me apegarei com o Pai do céu, de dia e de noite, o meu coração é para ti, Senhor, a ti servirei, aí a bênção estará contigo. Não precisa pagar, não precisa trocar, não precisa barganhar, porque o Senhor não propôs isso para ninguém. Aprenda de Jesus e seja livre dessas coisas. Oh, glória a Deus! Então muitos ficarão nesse tempo, muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente. Quando vem a perseguição, quando chegou a perseguição naqueles dias, alguns deixaram o cristianismo, alguns pais entregaram os filhos, pais não cristãos, entregaram os filhos para a prisão e para a morte, para eles mesmos não morrer. Eles não tinham o espírito ousado, o Espírito Santo de Deus. Não tinham. Entende? E o irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Naqueles dias. Entendeu? Vocês serão traídos até por seu pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do meio de vocês. E vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Grave isso sempre, por causa do meu nome. O irmão é mentiroso. Meu irmão é mentiroso. Eu escolhi ser verdadeiro. Eu sou uma pedra de tropeço no caminho do meu irmão mentiroso. Entendeu? Meu pai é um homem ruim, ímpio, e eu sou um homem justo, piedoso. Eu sou uma pedra de tropeço no caminho do meu pai. Você entendeu? Eu sou mentiroso, e minha mãe uma mulher correta. Eu peço para minha mãe mentir para me livrar de problema que eu me meti. E a minha mãe olha para mim e diz: filho, eu não sou da mentira, filho, eu sou da verdade. Olha o nome de Jesus, eu sou a verdade. Eu sou da verdade, meu filho. A mãe não vai mentir, a mãe tem que ser correta. E aí eu odeio a minha mãe por causa do
nome de Jesus, que é verdade. Vocês estão entendendo? Por causa disso, eles vão entregar, e vocês serão odiados de todos. Todos, olha a palavra todos. É todos, todos. Todos que são contra a verdade. Todos que são contra a sabedoria. Todos que são contra a luz. Todos que são contra a revelação. Todos que são contra o cristianismo do Cristo. Você entendeu? Então, todos aqui, de novo, é uma daquelas palavrinhas que aparece, que ela define um grupo grande de pessoas. É como se quase todos, como se não poupasse a não ser eles. Tá? Mas nenhum só, olha a palavra de Jesus, mas nenhum só cabelo da sua cabeça se perderá. Mas para aí, o Tiago não perdeu a cabeça? Não é verdade? Espera aí, o Estevão não perdeu a vida? E agora? Jesus mentiu? Não. É que perecer, ser extinto, se acabar. Eu pergunto, o Tiago perdeu a cabeça física, ele vive ainda? O Estevão sucumbiu ao respirar da vida na matéria. Pergunto, ele vive ainda? Vocês entenderam? Nada de vocês perecerá, vocês ressurgirão, ressuscitarão na ressurreição do último dia para a vida perdurável. Não perecerá os que confiam no Senhor, porque para nós a vida está limitada ao tempo, matéria. Tempo e espaço, matéria. Está aqui a vida para nós. Né? Viver é estar aqui. Não, para Jesus a vida é muito além daqui. Entendeu? Ele disse, a minha vida ninguém pode tirar de mim, mas eu dou. E eu torno a tomar a minha vida. Ele passou pela morte para nos dar uma experiência da ressurreição. Então ele deu a vida e ele retomou a vida para dizer para nós, creiam em mim. Creiam em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, glória a Deus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca perecerá. Nenhum só fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. Será restaurado. Ressuscitados. E pela perseverança que vocês manterão suas vidas. Eu não queria deixar de existir, eu quero viver para sempre. Eu quero existir eternamente, eu quero existir para todo sempre. Então ele disse, persevere, não desistam de mim. Não desistam de confiar em Deus, não desistam de confiar na minha palavra, não desistam de ser fiéis, de ser bondosos, de amar uns aos outros, de ser verdadeiro, de ser justo, de ser correto. Não desistam do bem, porque os que fazem o bem herdarão a vida perdurável. Essa é a grande verdade, guarde isso no seu coração. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. Nos dias de Paulo já estava cheio de falsos profetas. Vocês sabiam que o Paulo escreveu a maioria das cartas para poder corrigir o ensino errado que estava entrando nas igrejas dos seus dias? Jesus falou. Né? E pelo crescimento da iniquidade, o crescimento da tortuosidade, da injustiça, da violência, o amor de muitos esfriará. Por se agigantar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu tenho uma recomendação para você aqui, digo eu, tá? Para você, não o Senhor.
mas creio ser um conselho na luz da palavra do Senhor. Então, olha só, vigie o seu coração, para você não se tornar iníquo. Vigie o seu coração. Como é que a iniquidade pode se avolumar em mim? Quando eu guardo mágoa, quando eu guardo ódio, entendeu? Quando eu começo a olhar para as pessoas que não são íntimas minhas, sabe, aquele lá tem que morrer mesmo. Não, isso aí tinha que ser enforcado. O que, mataram? Foi tarde. Isso vai fazendo a iniquidade se avolumar em mim. E à medida que eu me encho de iniquidade, violência, tortuosidade, né, perversão interna, o que ocorre? O amor vai se extinguindo. Vamos dizer assim, a iniquidade é como água sobre o fogo do amor. Entendeu? Então vigie o coração, cuide com as suas palavras. Pedro disse, se alguém quer amar a vida e ver dias bons, quer ver dias maravilhosos, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então não se engane com suas palavras. Tenha cuidado, coitado. Entende? Ai, Modos, mas era um estuprador, né? Eu disse, pois é, mas que cabeça, né? Que coisa que tem lá dentro. O que passou naquela cabecinha, né? Que Deus tenha misericórdia. É melhor assim. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será o quê? Salvo do quê? Será salvo. Vai ser arrebatado. Não está falando de arrebatamento. Será salvo do quê? Das pedradas? Não, Estevão foi apedrejado. Salvo da espada de Herodes? Não, o Tiago foi para a espada de Herodes. Salvo da prisão? Não, o Paulo e o Silas foram presos. Será salvo do quê? Hein? Salvo do aniquilamento eterno. Eles morreram aqui, mas como colocamos, aguardam a ressurreição. Serão salvos da perda da fé. Serão salvos da injustiça. Serão salvos da matéria. Serão elevados ao Espírito. Ascenderão aos patamares do mundo invisível, da intimidade com Deus em vida perdurável, em vida que não acaba mais. Aqui está o segredo. Não tem nada a ver com ser salvo de coisinha daqui e dali. E esta boa nova do reino, do domínio de Deus sobre todas as coisas, será proclamada. Agora não é terra. Uma segunda pergunta: quando será o fim? Será proclamada no mundo inteiro. Como testemunho para todas as nações, ultrapassou os limites da nação de Israel. Não é terra agora é o mundo. No mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. E então... então virá o fim. Até a destruição de Jerusalém e o templo, o anúncio da vinda do reino será conhecido no mundo inteiro. A destruição de Jerusalém prevista. Eu falei de um micro-apocalipse, uma micro-revelação de acontecimentos em Jerusalém que se deu como cumprimento no ano 70 depois de Cristo. Ora, aquilo tudo que Jesus falou até aqui já se cumpriu. Agora tem o que ele vai falar daqui para frente. É outra coisa. Nós veremos na quarta-feira, se Deus quiser, e nós vivermos. O que tiramos de todas essas lições aqui? Tiramos que nós devemos ser firmes, constantes, abundantes no servir a Deus. Nossa fé deve ser inabalável. Nós precisamos fazer a nossa trajetória com Cristo.
Essa trajetória que se faz dentro da gente. Entendeu? Que não depende do lado de fora. A minha vida com Deus não depende da irmã Gui, não depende do Davi, da Débora, do Jonatas, da Aline, da Bruna, do Diego. Não. A minha vida com Deus, ela depende só de mim. Só de mim. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Não adianta eu ter medo de terremoto, nem ter medo das guerras que estão por vir, nem das batalhas da vida. Não adianta eu ficar receoso dos abalos sísmicos que fazem a terra tremer. Não adianta eu ter receio dos vendavais. Não. O que eu preciso é ter uma fé inabalável. O que eu preciso é aprender a estar contente, tendo muito ou não tendo nada. Estando com saúde ou enfermando. Tendo abundância em volta de mim, convidando amigos para o churrasco. Ou ficando esquecido em casa, com um punhadinho de farinha e uma gotinha de azeite. Você entende? O chamado de Cristo é para a perseverança minha. O chamado de Cristo é para a sua perseverança. Não é pelas coisas, não é pela magia dos milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Não, isso não muda a vida de ninguém. Está cheio de gente curada que vai perecer. Está cheio de pessoas enriquecidas que vão para a miséria eterna. Está cheio de pessoas, entende? Rindo, que não sabe que ainda vão chorar. Está cheio de pessoas seguras com seus planos, com seus projetos, com grandes estruturas, com acúmulo de riquezas, que não sabe que são pobres, miseráveis e nu. Jesus vai revelar isso no Apocalipse. Por outro lado, tem muitas pessoas que, como diz Paulo, foram colocadas por últimos, esquecidas como os apóstolos. Estão vindo ali, numa caminhada constante, firme, às vezes sendo espetáculo para o mundo. Os ricos se riem deles. Tem os que zombam, tem os que esnobam. Os que gostam de ostentação olham para eles, ó, vista a roupa, vista o sapato, vista a calça. Ui, como é que mora aí? E não sabem que eles têm mansões eternas na cidade que não tem fim. Não sabem que carregam neles riquezas e valores que muitos ricos não têm. A riqueza da fé, da firmeza, da consciência tranquilizada, da paz no coração, a saúde mental e espiritual. Às vezes em um corpo enfermo. Os que vão consolá-los são consolados. Os que vão orar por eles saem abençoados. Os que vão visitá-los para levar ajuda saem de lá ajudados. E alguns não conseguem mexer seus braços, suas pernas. Mas sua mente, seu coração, seu espírito está inundado por uma glória que é refletida no seu olhar, nas suas palavras, no seu sorriso. Oh, meu Deus, é isto que Jesus quer que aprendamos. Deixa a luz de Deus encher teu coração. Deixa Ele ser o centro da tua vida. E tu serás feliz para todo sempre. Quero orar com você nessa noite. Sirva a Deus de todo o teu coração. Livre, livre, livre. Entrega a tua vida a Cristo e serás livre.
Oh, aleluia. Contigo faz uma aliança. Tu nasce tal como criança e serás livre. Livre. Onde você vai parar com essa solidão? Em teu rosto transparece a dor de um coração. Tu dizes não tendeiro triste, disfarçando em livre, caminhando toda pressa sem ter onde ir. Tu choras sem que alguém te vê, isso é natural. De alguém que desprezou a paz e veio um temporal. Tu dizes não tem mais remédio pra curar meu tédio. Há uma esperança, tu podes ser livre. Livre, 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 livre. Entrega a tua vida a Cristo e serás livre. Contigo faz uma aliança. Tu nasce tal como criança e serás livre. Livre. Oh, glória a Deus. Isso é o que a palavra de Deus traz a nós: liberdade, libertação, livramento. Aleluia. Nessa oração, vamos orar uns pelos outros. Abençoa eu abençoo você, tá bom? Glória a Deus. Vamos também orar pelo Lucas e pela Eliette. Lucas Pacheco, Eliette Pacheco. Estão com depressão e desejo. Da depressão flui um desejo de tirar a vida. Nós vamos orar por esse filho, essa filha de Deus. Vamos orar com todo o nosso sentimento, desejar que eles sejam libertos. Que o Senhor os alcance nas profundezas dos abismos psicológicos, dos abismos conscientes e experiências espirituais, que o Senhor os arranque das amarras mais profundas no ser. Essa é uma queda por dentro. A depressão é uma queda interna, em que o ser vai descendo em escuridões nas recâmaras da alma, em silêncios e gritos profundos de escuridão mental. Ajudamos eles nessa noite com o nosso desejo. Se juntos nos unirmos, nós arrancamos eles de lá, nós fazemos eles subir. Depressão é descer. Nós vamos fazer eles subir. Se todos nós, no Espírito, formos lá agora, lá onde eles estão, no Espírito você não precisa do GPS, você só vai lá, você mentaliza o Lucas e a Eliette, mentaliza aí Lucas e Eliette e vai até lá, com teu desejo, se eu vim aqui para te fazer subir, no nome do Cristo,
eles vão ser libertos. Aleluia, vão ter desejo de viver. Glória a Deus. Nós vamos orar também pela Aline. A Aline é filha do irmão Adelino e da irmã Nelly, que vem à casa dos amigos. A Aline teve um AVC e está na UTI do Hospital Marieta. Vamos falar com Deus agora. E se você tem alguma necessidade aí, apresente ao Senhor e Ele vai te ajudar. Pai do céu, Tu que és tão querido, tão maravilhoso, que enviasse Jesus para nos ensinar a respeito da vida, o qual nos evangelizou com palavras tão maravilhosas. Teu Filho manifestou o teu desejo, o teu amor, a tua graça, as tuas misericórdias. Através de teu Filho Jesus nós podemos ver, Senhor, como tu tem carinho por nós, como tu amas a cada um de nós, Senhor. Nós inventamos, criamos regras, nós colocamos obstáculos, nós tornamos difícil o relacionamento, nós, às vezes, Senhor, tropeçamos e caímos, mas Tu, Senhor, Tu é maravilhoso, Tu não erras, Tu não tropeça, Tu não tem sombra de variação, Tu permanece para todo sempre o mesmo. Por isso nós podemos confiar, porque o que Tu eras, Tu é e sempre será. Não há, Senhor, nenhum obstáculo para nos aproximarmos de Ti. Adão mesmo nu, na parábola do Gênesis, podia gritar contigo, dizer, eis-me aqui, Senhor, estou com um probleminha, eu errei, eu tropecei, mas não tendo ele a ousadia, a fé, a força para se apresentar diante de ti, tu usastes da tua força, da tua coragem, da tua grandeza, do teu gesto de amor, de misericórdia, para arrumar, consertar o que prejudicava Adão. E o vestistes, para que ele tivesse acesso a ti novamente, posto que ele mesmo tinha se apartado de ti. Ora, eu te vejo como o mesmo Deus atuando hoje. Tu te aproximas de nós, tu falas conosco, Senhor. Tu nos queres bem. Oh, se alguém aqui pecou, o que é isso para ti? Pois tu já providenciaste, Senhor, o fluido que purifica a alma de todo pecado. O sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Aleluia! E tu fizestes isto como quem vestiu Adão, para que nós pudéssemos ter a ousadia, a coragem de nos aproximar de ti e clamarmos, papai, papai, ajuda-nos em nossas necessidades. Ajuda o meu irmão, a minha irmã que deixou o seu lar, veio a esta casa nesta noite e que ouviu a tua palavra, ouviu os ensinamentos do Cristo. E agora precisa da tua graça, da tua força, da tua bênção, da tua ajuda. Ajuda cada um que está aqui. Ajuda aquele que tirou um tempinho para lá em casa, Senhor, assistir através do Facebook. E pegou toda essa palavra, agora está orando conosco nesse momento, ou aqueles que ainda vão assistir através do YouTube e que vão estar, Senhor, lá também conversando contigo e pedindo a tua ajuda e dizendo, Deus, eu quero ser um homem da verdade, uma mulher da verdade, eu quero estar no caminho, eu quero a justiça, eu quero vigiar meu coração, eu quero encarar as condições que a vida me trouxe com coragem, com fé, com fidelidade. Aleluia! Ajuda eles, meu Deus. E agora, em meu último pedido a ti, eu peço pelo Lucas, pela Eliette
e pela filha da Nelly, a Aline. Primeiro eu me dirijo a Ti, Senhor, com inteira certeza de fé, para pedir que Tua mão forte, oh, aleluia, Tua energia, Teu poder, tire das profundezas do poço da depressão o Lucas e a Eliette. Que eles sejam levantados, que eles acendam a vida natural, a vida normal. Que todo medo vá embora, que toda angústia seja anulada. Que Teu Espírito Santo, em uma ação de derramamento do Teu amor, possa alcançá-los, trazendo alegria, trazendo pacificação para essa alma doente, trazendo luz para essa mente em escuridão, trazendo vida aonde quer se instalar a morte, Senhor. Oh, que Tu te faças presente, que eles te percebam, que eles sintam, Senhor, que estás ali com eles. Aleluia! Que eles possam testemunhar que em um momento foram alcançados pela luz do divino, pela ação do Todo-Poderoso. Não deixa, Senhor, não permitas que eles pereçam, mas que num brado, um chamado Teu, possam ouvir a Tua voz, Senhor, ecoando nas recâmaras de suas almas, na consciência, nas profundezas do seu espírito, na intimidade do seu eu se apresente, o grande eu sou, o todo-poderoso, o restaurador da vida, aquele que pode tudo em todos. Tu, Senhor, te faças presente. Oro, meu Senhor, pela Aline, que ela reaja aos medicamentos, que a irmã Nelly, que o irmão Adelino possam se regozijar na restauração de sua filha. Deus santo e maravilhoso, Tu és o Pai de todas as consolações. Tu ouviu o pedido da Tua filha hoje, e a angústia na sua voz. Meu Senhor, eu sei que o mais correto dos caminhos é dizer: faça a Tua vontade. Mas eu vou orar como Teu filho Jesus nessa noite. Se for possível, passa o cálice da morte e da vida a Aline. Se for possível, se o Senhor quiser, glorifica o Teu nome, Senhor, devolvendo a Aline toda a condição da sua natureza em sua normalidade. Em nome de Jesus, ao sairmos daqui, acompanha cada um dos Teus filhos e que cada um te perceba em seu coração. Tu és a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa segurança, a nossa salvação, o nosso escudo, a nossa fortaleza. A Ti, Senhor, seja a glória para todo sempre.